Meu caro presidente, senhoras e senhores vereadores, meu agradecimento, vereador Eide Carlos, meu líder. Vereador Rodrigo, vereador Denise, isso é uma coisa que eu tenho sempre presente nesses anos que participo da vida pública, é a forma como acompanhei a sucessão entre a saída de um prefeito, a entrada de outro, a sucessão na Câmara de Vereadores, né? Os vereadores que permaneciam, os vereadores novos, né? O acolhimento, né? Por conta de que a gente não tem que perder a ideia de que é sempre uma continuidade, né? E que nós estamos aqui prestando serviços para a população, né? Eu recordo o prefeito Pepe convidando o ex-prefeito falecido Mário Vanin para as obras que inaugurava. E o Vanin ia com muita alegria, né? E dava palavra, inclusive, para o Vanin se manifestar das obras que eram inauguradas e que tinham iniciados no governo Vanin. A mesma coisa com o Sartori, com relação ao Pepe, né? Eu mesmo fui protagonista de uma coisa que eu fui convidado, por exemplo, vereadora Denise, para a inauguração da estação de tratamento do Cânion, que foi iniciada no nosso governo à época, né? Governo Pepe, eu era diretor do SAMAI, e lá, com muita alegria, vi o diretor Marcos Caberlão referindo a minha participação no episódio da construção daquela estação de tratamento e a importância dela. O então prefeito Sartori referindo que estava dando continuidade a uma coisa boa que a Câmara tinha aprovado, que era o Plano Diretor de Esgotos, né, no governo Pepe Vargas. E, nesse sentido, nós, a partir de 1º de janeiro, nós tivemos uma ruptura nesse tipo de procedimento de convivência, né, em Caxias do Sul. Nada existe anterior a 1º de janeiro de 2017. Na semana passada, o presidente da Casa, vereador Felipe, me encaminhou uma solicitação se eu gostaria de representar a Câmara no ato de assinatura da ordem de início da construção da chamada adutora Zona Norte, né? Eu pensei 2, 3 vezes, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Se eu for, vou criar um constrangimento, até na condição de diretor, que fui do SAMAI. E decidi não ir, né? Decidi, agradeci ao vereador Felipe, não, deixa lá sim, porque dá a impressão que nós vamos lá provocar o atual gestor da cidade. Mas, mesmo assim, alguns vereadores foram. O vereador Adiló referiu aqui, né, que recebeu o convite, foi lá. O ex-diretor do SAMAI, Daír Antônio Mosquen, a convite da empresa que ganhou a licitação, também se fez presente, na Terra Pleno. E aí, o relato que as pessoas nos trazem é que nenhuma referência foi feita ao governo anterior, né? Nem pelo atual diretor do SAMAI, lamentavelmente, né? Lamentavelmente. Se há algo que os vereadores aqui sabem, a forma como eu trato a questão do SAMAI, até pelo carinho e apreço que tem por essa autarquia e pelos seus servidores exemplares, né? Servidores que orgulham o nosso município, né? São pessoas que estão sempre à frente, preocupados, né, com as questões relativas ao saneamento, né, correndo, técnicos do mais alto gabarito. E no lançamento de ontem, dá-se a ideia de que é uma obra que está acontecendo em razão do atual governo. O financiamento de 25 milhões foi contratado pela administração anterior, liderada pelo prefeito Alceu Barbosa Velho, com papel importantíssimo do ex-secretário Carlos Búrigo, né? Nós corremos atrás no SAMAI e na administração do ponto de vista de poder contratar aquele financiamento. O vereador Adiló, todos os canos já foram adquiridos na gestão anterior. Os canos estão depositados ali na caixa d'água, ali no reservatório da Eberle. É só passar por ali e enxergar, né? Parte da obra já havia sido iniciada, inaugurada no ano passado, a adutora San Siro, que é fruto desse mesmo investimento, né? Então,
ontem se faz assim uma passagem pelo relato do que aconteceu lá, de que isso é um novo governo e, portanto, o novo governo não reconhece nada de parte das administrações anteriores, né? Isso é um procedimento muito ruim. E a minha preocupação, vereador Adiló, vai também no sentido de que falei com o deputado Mauro na semana passada, e ele me dizia, ó, Eloy, estou muito preocupado aqui com a questão do PAI 3, né? Porque nós já estamos fechando 4 meses, né? O contrato, que por um detalhe não chegou a ser assinado pelo prefeito Alceu, mas que agora, se a prefeitura correr, já devia ter sido a primeira coisa que fizesse no primeiro mês, porque quando assumiu no dia 1º já tinha todo um relatório, o vereador, atual prefeito, que estava nessa casa, sabia disso, né, de que nós tínhamos que correr para que o Senado, se fosse necessário, voltasse a aprovar, né, a contratação do empréstimo, mas pela fala do relato que o deputado Mauro me colocou, talvez não seja nem necessário, é só a prefeitura encaminhar a documentação, porque aí são mais, quantos, vereador Adiló? 60 quilômetros, quase 70 quilômetros de asfalto, né? E que espero que o prefeito não tenha a sensibilidade de não alterar o projeto, né? Para não voltar tudo a estaca zero e a gente perder esse financiamento, né? Por conta de dizer, não, eu sou um novo governo e nós vamos, quem sabe, reformular esse projeto, e aí esse projeto volta a estaca zero. Então, são coisas assim, mas eu tenho certeza que a hora que for assinado o contrato lá, isso vai ser mérito da família Guerra, né? E companhia, né? Provavelmente os que vieram atrás e que correram atrás disso não vão ter participação nenhuma, né? Mas esse é o nosso dia a dia aqui na Câmara, né? Então nós temos que efetivamente nos preocuparmos, né, com relação a que as coisas aconteçam na nossa cidade, e eu confesso que não vou dar bola para isso, né? Para mesquinharia. A mesquinharia na política é uma questão que envolve mais as questões de ego, né? Então, acho que o que importa para nós é que a cidade seja beneficiada, né? Então, nesse sentido, a adutora Zona Norte, ontem, essa assinatura desse contrato de conclusão de início das obras, né? Do restante das obras, que é a parte maior, né? Sem dúvida nenhuma, vai justificar, no curto prazo, aquela grande obra que foi a represa do Marrecas, né? Nós vamos estar, provavelmente, com a Zona Norte sendo abastecida com água no Marrecas, e isso vai propiciar que a represa da Maestra, quando foi construída nos anos 60, ela tinha uma projeção de uma capacidade de retirada de até 210 litros por segundo de água. Veja que nesses anos todos, por conta das necessidades da cidade, ela resistiu bravamente, o SAMAI retirando ali, normalmente, em torno de 300 litros por segundo, né? Então, quando o pessoal passava ali pela Maestra e via ela baixando rapidamente, era por conta dessa necessidade que a cidade tinha de retirar a água dali. O Faxinal, também, com o advento da represa do Marrecas, que tem uma capacidade projetada para 1.200 litros por segundo, praticamente já estava no topo da sua capacidade, né? Nós já estávamos tirando mais de 1.000 litros por segundo do Faxinal, né? E o Faxinal é uma represa muito valente, ela mantém, né, a sua capacidade. Já a represa do Marrecas, ela tem uma outra configuração, né? É uma represa de campo aberto, né, que ela esvazia rapidamente, mas também enche rapidamente, né? Por conta da grande bacia de contribuição que ela tem na cidade. Tem ali, perdão, não na cidade, no município, né, que é uma grande parcela da região de Vila Seca. Então, nesse sentido, faço esse reparo, porque não fica mal para quem sucede reconhecer quem veio antes. Reconhecer quem veio antes e reconhecer as coisas boas que foram feitas antes, né? Mas humildade passa longe, muito longe do atual gabinete, né?
do desgoverno que se instalou nessa cidade a partir de 1º de janeiro deste ano, senhor presidente, com muita honra, meu companheiro Alberto Meneguzzi, presidindo, nesse momento, os trabalhos da Casa. Era isso, muito obrigado. Obrigado, vereador.